Shabbat Shalom, né, mais uma vez, a todos, que a paz do Senhor esteja sobre a vida de cada um aqui. Eu queria só dar um aviso que no dia 16 nós teremos aqui a celebração de Purim. Purim é uma celebração baseada no livro de Esther, né, que evita a exterminação total do povo judeu. Então nós vamos celebrar, vamos ter teatrinho, vamos ter um jantar, né? E quem se interessar, né, pode entrar no nosso grupo, pode conversar com a Estela, pode conversar com a Mary, e seria bom que todos estivessem aqui, né? Seria um prazer, seria uma alegria para todos nós. A nossa porção de hoje, né, a nossa paraxá de hoje, ela se chama Vaikra, que quer dizer e ele chamou, né? Deus é que chamou. Ela está em Levítico 1, versículo 1 até Levítico 5, versículo 26. Temos também a porção dos profetas, né, Isaías, complementando o Salmo 50 e a Brit Hadashah, Hebreus. Então vamos iniciar, né, a paraxá dessa semana, né, como eu disse, se chama Vaikra. É exatamente o mesmo nome do terceiro livro do Antigo Testamento da Bíblia, né? O livro traduzido como Levíticos, né? Mas o nome dele em hebraico é Vaikra, que é o terceiro livro da Torá. E, como eu já disse também, é importante que todo o nosso tema gira em torno disso, Vaikra dá nome ao terceiro livro da Bíblia e também significa e ele chamou. Eu sempre gosto de escolher um tema para a nossa paraxá, né, para a nossa porção, e o tema que eu escolhi foi a busca pelo significado. Esse slide, né, foi feito pela querida Isabela, que está aqui com a gente, sempre o braço direito, sempre criando toda a parte gráfica nossa. E cada dia surpreendendo mais com um slide mais bonito. A paraxá, ela contém regulamentos, né, específicos para a realização dos sacrifícios, né, em hebraico chamado korbanot, que são as ofertas dadas ao Eterno que se fazia naquela época. E cada capítulo vai descrever com detalhes essa oferta, e são diferentes ofertas, né, diferentes ocasiões. E passagens, assim, acho que é normal do ser humano, passagens assim muito detalhadas, elas costumam ser lidas assim rapidamente, e a pessoa não gosta de prestar muita atenção. Mas esses detalhes, eles são muito significativos e nós não devemos deixá-los de lado, porque, de muitas maneiras, eles anunciam o Messias e Yeshua, a sua vida e a sua morte. O capítulo 1, ele vai tratar, de uma forma geral, sobre o sacrifício chamado Korban Olá. Korban Olá, sacrifício de Olá. É o sacrifício como expiação pelo pecado.
o animal ele pode ser um novilho ou pode ser uma ovelha, mas, nesse caso específico, ele tem que ser um macho sem defeito. E uma pessoa, né, que não tenha condições financeiras para dar um novilho ou uma ovelha, ela poderia dar uma pomba ou um pássaro, né, uma rolinha, como sacrifício, para que ela não deixasse de dar o sacrifício, mas sem prejudicar a vida financeira dela. O capítulo 2 vai dizer respeito a um outro sacrifício, chamado minhá, que é a oferta de cereais ou manjares. Essa oferta incluía farinha, óleo de incenso, aqueles óleos que eram oferecidos como uma fumaça, né, que subia com um aroma agradável ao Senhor, e também podia ser uma oferta de coisas assadas, por exemplo, bolos ou algumas coisas cozidas em uma panela também era feita como oferta. Mas todos eles tinham algo em comum: o sal. Até faltou hoje aqui no nosso Shabat, mas essa oferta tinha em comum, que era o sal. O sal, ele serve para temperar, vamos dizer assim, as ofertas de cereais. Também faltava algo em comum, que é o fermento, porque o fermento ele tinha que ser excluído de todas as ofertas de cereais. Não poderia dar como oferta um produto que tivesse o fermento, porque na simbologia o fermento é símbolo de pecado, e especialmente o pecado de orgulho. E como o orgulho infla a pessoa, o fermento também ele infla a massa. E quando a gente mistura o fermento e vai fazendo uma massa, para depois fazer a próxima, a gente tira um pedaço daquele que está fermentado e coloca na massa, e a massa fermenta. Então, há uma sequência de massas que estarão fermentadas. Esse processo, ele lembra a perpetuação das gerações no pecado. À medida que vai passando para frente, vai se perpetuando o pecado. E qual que é a importância do sal? O sal, primeiro, ele é vital para a vida. Se você tirar o sal da sua vida, você vai tirar a nutrição das suas células. O sal, ele é usado, por incrível que pareça, até hoje, para preservar alimentos. Antigos contratos ou antigas desavenças entre pessoas, a moeda usada normalmente era o sal. O sal, ele também é algo puro, Por quê? Porque é impossível, praticamente impossível, um germe sobreviver no meio do sal. Daí, não sei se vocês já ouviram essa expressão, coloca sal na ferida. É um jargão normalmente usado quando a pessoa está machucada. Põe sal. Porque os germes que estão ali naquela ferida, eles são mortos pelo sal. Nenhum germe, ou quase nenhum, sobrevive no sal. O sal também previne doenças, porque inibe a contaminação por bactérias. Então, assim, tem várias qualidades importantes para a nossa vida.
E, de alguma maneira, ele representa, o sal simboliza Deus, né? Que Deus é puro, é precioso e também tem o poder de curar, né? Mesmo que, em algumas vezes, ele cause dor. O sal ele tem uma outra característica, é que, se você jogar o sal na água, ele não perde a sua qualidade. Ele continua exatamente com as mesmas qualidades. E Yeshua diz que nós somos, ou deveríamos ser, o sal da terra. Então, nós estamos no mundo, mas nós não somos dele, né? Nós somos peregrinos aqui. Então, nós devemos influenciar o mundo que está ao nosso redor, mas nunca perder a salinidade, como o sal não perde na água. O capítulo 3, ele vai falar sobre Zever Shlami, que é, a tradução exata seria sacrifício completo, mas as Bíblias, de um modo geral, traduzem como ofertas pacíficas. Essa oferta, ela pode ser uma ovelha, que pode ser até fêmea, ou também um macho. Nesse caso, se aceita a fêmea como sacrifício também. Mas não se pode comer nem a gordura, nem o sangue dessa oferta específica. Nós já sabemos, né, que lá em Gênesis 9, Deus proíbe nós consumirmos sangue por causa da santidade dele e porque o sangue é considerado a substância da nossa vida. E, por essa mesma razão, não pode haver expiação pelo pecado sem derramamento de sangue. É uma coisa que nós vamos ver um pouquinho mais na frente. No capítulo 4, nós aprendemos a oferta de Hatá, o sacrifício de Hatá, que é a oferta pelo pecado. Havia, né, como vocês já estão vendo, assim, vários rituais de ofertas pelo pecado, mas o mais comum era o Hatá. O que era feito em maior número era o sacrifício de Hatá. Normalmente se entregava um touro macho, sem defeito, e esse sacrifício era para cobrir o pecado de uma pessoa individual ou de uma congregação inteira. No entanto, se o líder desse povo pecasse sem querer, a oferta deveria ser um bode sem defeito. Aí já não poderia ser mais o touro, não poderia ser mais uma fêmea, teria que ser um bode sem defeito. E o capítulo 5 fala sobre o sacrifício de Acham, a oferta pela culpa. Essas ofertas de Acham aconteciam quando a pessoa entrava em contato com algo impuro ou fizesse um juramento impensado, né? Alguma coisa acontecia, a pessoa, eu juro que tal, uma coisa impensada. E depois não tinha como cumprir esse juramento, então ela levava essa oferta para ser absolvida daquele pecado. Também no caso, por exemplo, se você assistisse um crime, tivesse presente lá, e visse, né, quem é o culpado, visse toda a cena do crime, mas, de alguma forma, a pessoa ia para julgamento. Você fala assim, não, eu
eu não quero testemunhar, eu não vou testemunhar, eu tenho medo, eu não quero, eu não vou, é também uma falta grave, né? E aí você precisaria também trazer uma oferta para se purificar. Eu acho que fica claro, né, que os pecados não intencionais, eles exigem a mesma expiação dos pecados intencionais, né? Ah, mas eu não tive intenção, mas a cena era a mesma. A gente não pode mentir para nós mesmos, né, e achar que as nossas boas intenções nos livram do pecado, ou tornam o pecado mais aceitável, porque nós tínhamos boas intenções, mas não escapamos de nos arrepender, seja ele intencional ou não, e também de nos arrepender para sermos perdoados. Resumindo, o que todas essas ofertas têm em comum? Todo ser humano peca, todo ser humano falha, todo ser humano transgride contra um Deus que é santo. E cada um de nós precisa de expiação, seja um touro, seja um cordeiro, seja um carneiro, seja as ofertas de cereais, e no caso da oferta com animais, todos deveriam ser sem defeito. Presta atenção nisso, sempre sem defeito. A única oferta que não havia derramamento de sangue eram as ofertas de cereais. Mas toda oferta de sangue envolvia o culpado confessando o seu pecado e simbolicamente assumindo a culpa àquele animal, que era inocente. As carcaças, né, daqueles animais que eram oferecidos pelo pecado eram sempre queimadas fora do acampamento. Cada oferta, ela apontava, de alguma forma, para o sacrifício de Yeshua. E aqui, entendendo um pouco mais esses sacrifícios, nós temos aqui o que chama o princípio de troca de vida. O que é isso? Você é o culpado. Você coloca as mãos sobre um animal, na cabeça dele, e sente ele morrer, sente o tremor dele morrendo. Simbolicamente, a sua culpa está sendo transferida para o animal, e a inocência dele está sendo transferida para você. Esse animal, que agora está carregado com a sua culpa, ele deve ser morto e sofrer no seu lugar. Já ouviram história parecida com essa? Assim, como os animais tinham que ser sem defeito, o Messias Yeshua viveu uma vida perfeitamente sem pecados. E assim como as carcaças eram queimadas fora do acampamento, Yeshua sofreu também fora do acampamento. Tudo que ele sofreu fora do acampamento. E para aqueles que são os seus verdadeiros seguidores, o que significa, né, sair do acampamento? É suportar a dor, é ser desprezado da mesma forma que ele foi. Nós precisamos ser honestos sobre a nossa fé, né?
Se nos envergonharmos dele, o que diz o texto é que ele se envergonhará de nós. A primeira criança judia se chamava Isaac, Yitzhak, em hebraico, que significa ele vai rir. E eu sempre perguntei o que Isaac tinha para rir. Quando ele nasceu, ele criou uma divisão na família, que levou à expulsão de Agar e de Ismael. Na velhice, ele se vê enganado por Jacó e Jacob, quando ele vai dar uma bênção a Esaú. De que Isaac riu durante a sua vida. Mas eu percebi que esse nome, ele não foi atribuído apenas a ele, a Isaac, mas para todo o futuro do povo de Deus. Porque estamos no meio de uma grande crise, uma guerra que nós não sabemos ainda quais serão as circunstâncias dela para o mundo. E tem um ditado Yiddish que diz que do que podemos rir, podemos sobreviver. Aquilo de que podemos rir não nos causa medo, porque o medo paralisa, o medo te estaciona. O que a paraxá dessa semana diz é focado em apenas uma palavra. Quem abre o nosso texto, né, na Bíblia, na Torá, e abre no livro que dá nome a essa paraxá, Vaikra, traduzido como Levíticos, diz: Deus chamou. É assim que esse livro começa. Deus chamou Moisés e falou com ele lá da tenda da reunião. Aqui, eu queria chamar a atenção de vocês, depois eu posso pegar, quem tiver curiosidade, eu posso pegar a minha Torá e mostrar. A palavra, aqui está o texto, né, eu coloquei em inglês, porque eu já falei em português, né, e em hebraico. E se você olhar a palavra aqui, Vaikra, ela tem um pequeno aleph aqui, essa letrinha pequena, que na Torá e no Sefer Torá, nos rolos, está escrito Vaikra e essa letrinha pequena aqui, o aleph. Se você ler a palavra com o aleph, vai ler Vaikra. Mas se você passar desapercebido, que aqui eu pus de outra cor, mas na Bíblia não está de outra cor. Se você ler aqui a palavra inteira, sem ler o aleph, vai ler Vaikar. Porque esse, vamos dizer assim, esse R aqui vai terminar aqui, Vaikar, e não Vaikra. É uma pequena letra, um pequeno aleph. Os sábios dizem que sempre quando Deus falava com Moisés, era precedido de Vaikar, quer dizer, Deus chamou. Mas quando ele fala com Balaão, quando ele fala com Balaão, que era um falso profeta, vamos dizer assim, ele não usa Vaikra, Deus chamou, mas usa Vaikar. Não tem o aleph quando ele fala com Bilã, mas com Moisés tem. Quando ele fala com
com Bilã, ele diz, Vaikar Elohim el Bilã, que, traduzindo, ficaria mais ou menos assim, Deus falou com Bilã por acaso. Por acaso. E há uma distinção grande entre essas duas palavras, né? Vaikar e Vaikra. Elas são muito semelhantes, mas há uma diferença. Uma coisa é dizer, eu encontrei com a Silvia por acaso, eu fui lá no supermercado e encontrei com ela por acaso. Outra coisa é dizer, eu tive um encontro com a Estela porque Deus me chamou para ir lá. Deus me chamou e fala, vai lá que a sua esposa está precisando de você. É completamente diferente. Qual é a diferença entre um chamado e um encontro por acaso? Essa é a mensagem da palavra Vaikra. Vaikra. O final de Vaikra, o final do livro de Levíticos, nos capítulos 25 a 27, eu não vou ler porque é muito extenso, contém uma passagem chamada Torrerá, que quer dizer maldições. E a palavra-chave é cri. Cri. Que são as letras Kaf, Reish e Yud, formando a palavra cri. O que essa palavra significa? Primeiro, ela aparece 7 vezes no capítulo 26 de Vaikra e não aparece em nenhum outro lugar do Tanar. Tanar é a Bíblia hebraica. Então, é uma palavra-chave. O fato dela aparecer 7 vezes já tem um número que chama a atenção, né? O número 7 na gemátria é um número-chave. Quando uma palavra aparece 7 vezes, é, sem dúvida, uma palavra-chave. Mas também é importante notar que ela não aparece mais em nenhum outro lugar. O único lugar que ela aparece em todo o Taná é ali. Portanto, os comentaristas, eles têm que receber essa inspiração do Eterno, porque não há outro lugar onde procurar. O Rabino Rambam, que é um acróstico, né, do nome dele, Rabino Moses Ben Maimonides. Resumindo, o nome dele é Rambam, conhecido como Rambam. Ele diz o seguinte, é uma ordem bíblica, é uma ordem da Torá clamar e soar o shofar sempre quando acontece uma tragédia na comunidade. Então, ele diz o seguinte, esta é uma das formas de techuvá, de retornar aos caminhos de Deus. É uma forma de se arrepender, de modo que, quando coisas ruins acontecem, aí você decide se aproximar mais de Deus. E então ele diz, e esta é a chave, mas se eles não soarem o shofar, e se eles disserem, isso aí que aconteceu foi por acaso, ou, esse sofrimento é uma coisa por acaso, não tem nada a ver com Deus, então isso é uma má notícia, porque eles vão continuar no mesmo mau caminho que estavam. E é isso que significa quando a Torá diz, se você agir indiferentemente ao Eterno e ir a Ele
como um mero encontro, então ele irá deixá-lo também, as suas atitudes, como um mero acaso, e não vai intervir. Há uma diferença muito pequena entre as coisas que acontecem por acaso e as coisas que são um chamado de Deus. Um chamado de Deus para se aproximar mais dele. A diferença é simplesmente um Aleph, uma letrinha do alfabeto. E, para quem não sabe, o Aleph é uma letra sem som, é uma letra silenciosa, que não se pronuncia. No caso dessa guerra, pode ser um acaso? Pode. Mas também pode ser um momento em que temos a oportunidade de ouvir o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo de Deus, de uma forma que talvez nós não tivéssemos essa oportunidade antes. Talvez, quando estamos angustiados, possamos ouvir Vaikra, o chamado quase silencioso de Deus. Um pequeno Aleph, quase silencioso. E Deus pode estar pedindo para, quem sabe, ligarmos para alguém. Para quem eu devo ligar? Quem está precisando que eu ligue para ele e dê uma palavra? Será que há alguém que eu devo ajudar? Será que há alguém que eu devo agradecer? Será que há alguém que eu deva pedir perdão? Será que há alguém que eu estou sendo injusto? Será que há alguém que eu estou tratando com indiferença? Será que há alguém que eu estou tratando de uma forma agressiva? Será que há alguém que eu estou tratando com falsidade? Será que há uma oração específica que Deus quer que eu faça? Será que existe uma mitzvah, um mandamento que eu deveria cumprir e não estou cumprindo? Será que existe alguém que eu estou negligenciando, mas agora eu tenho mais tempo para dar atenção a ela? Isso é o que Vaikra significa. É um chamado quase silencioso, mas que ouvimos quase sempre em momentos de solidão, em momentos de tristeza, em momentos de angústia. Muitas vezes são esses tempos difíceis que nos traz crescimento. A ajuda que damos a outros em momentos difíceis é uma boa ação e que nunca é esquecida. Pode passar anos, a pessoa nunca vai se esquecer. Podemos, apesar de tudo que está acontecendo naquele momento, naquela tristeza, naquela angústia, ouvir a voz mansa, delicada e quase silenciosa do Eterno, nos dizendo para usar esse tempo para estar em harmonia conosco mesmo, para ouvir e prestar mais atenção, e assim tornar-se mais forte, dando força aos outros, porque não é apenas para Moisés que existiu essa palavra Vaikra. Deus chamou, mas ela vale para todos nós que estamos aqui. Que nós possamos ouvir a voz dele e, quando ouvimos a voz dele,
também com certeza Ele ouve a nossa. A palavra hebraica que significa oferta é korban, que significa sacrifício. Vem da palavra karav, que significa lutar para se aproximar. Olha que interessante isso. O propósito dos sacrifícios é aproximarmos mais do Eterno e nos apresentarmos diante dele. E não é possível aproximarmos do Eterno sem sacrifício. O sacrifício é necessário para podermos aproximar diante dele, estar na sua presença. Eu não estou pedindo para ninguém queimar touro, nem nada disso. Mas sem sacrifício, sem você colocar o seu coração na busca da intimidade com o Senhor, sem você gastar tempo em oração, sem você gastar tempo na leitura da palavra dele, sem esse sacrifício, não vai mudar nada. Ninguém compareça de mãos vazias perante mim. E também o Salmo 50. Escuta, povo meu, e eu falarei. Ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Elohim, o teu Elohim. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pulam no campo. Se eu tivesse fome, não te daria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Acaso, como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? O importante é, em primeiro lugar, atentarmos para o coração, e depois para a oferta, e depois para o sacrifício. A oferta, ela é uma expressão daquele que ama. Pense na oferta do Messias, que é simbolizada nos sacrifícios. E Deus, ao ver aquele animal sendo sacrificado de forma correta, eu creio que o Eterno ele se lembra do sacrifício do seu filho, e dessa forma, isso agrada a ele, porque o resultado desse sacrifício é um benefício para toda a criação. O sacrifício de Olá representa a entrega das nossas vidas. A gente dá ao Eterno tudo aquilo que nós somos. Não damos, em primeiro lugar, aquilo que nós temos, mas sim, a primeira oferta tem que ser nós mesmos, a oferta de ascensão, para ser totalmente consumido, pois nós não pertencemos a nós mesmos. No momento dessa entrega, nós somos apresentados diante dele, mas pouco a pouco, experimentando a oferta de Olá, começando a entregar-lhe as nossas vidas, representada pelo sangue, e depois de darmos a nossa vida a ele, ele a divide em partes. Primeiro toma a nossa cabeça, que é a nossa mente, queima, para que nada resta daquele antigo homem.
Então a nossa oração é: Senhor, faça a tua vontade, não faça a minha. O passo seguinte é quando é tirada a gordura. A gordura é aquela proteção que cobre os órgãos, as entranhas, que representa as nossas intenções e os nossos sentimentos. E representa também a nossa insensibilidade aos assuntos de Deus. E tudo isso é eliminado, é queimado. Por isso não se pode alimentar nem da gordura, nem do sangue. Isso pode ser comparado à circuncisão do coração. O passo seguinte da oferta de ascensão é que as entranhas e as patas sejam lavadas na água, que representa o processo de purificação feito pela Torá. Como diz em João, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. E Efésios, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. As entranhas representam as nossas emoções, representam os nossos desejos, e as patas representam a nossa conduta, o nosso caminhar. Os nossos desejos e a nossa conduta, eles têm que ser purificados pela Torá para poderem ser oferecidos diante de Deus e ter um aroma agradável. O Eterno nunca aceita e nunca vai aceitar que os nossos desejos, sem que eles sejam purificados pela Torá. E tampouco ele vai aceitar o nosso estilo de vida sem purificação da Torá, da palavra dele. E na Escritura, tanto a Torá como o Espírito são simbolizados pela água. No sacrifício de Olá, tudo tem que ser queimado. Isso nos mostra que nós não devemos ficar agarrados às coisas. E nada nessa vida a gente deve deixar ou fazer de forma que desagrade ao Eterno. Tudo tem que ser entregue ao nosso Pai Celestial, peça por peça. Então, quando nos apresentamos diante do Eterno, a primeira vez, com alegria e com desejo de servir, Ele recebe a nossa vida e nos dá uma nova no lugar daquela que nós entregamos para Ele. Essa nova vida é a vida de ressurreição através de Yeshua, que logo irá reclamar mais uma porção, até que não reste nada do que éramos. O sacrifício de Olá é feito com animais. Esses animais representam a vida do homem. Quando se entrega um animal para ser queimado, é como se eu estivesse dando uma mensagem ao Eterno: eu pertenço inteiramente a ti. Essa oferta, ela representa uma entrega total. A oferta de Minhá, ela é feita com produtos agrícolas. Esses produtos representam o trabalho do homem. Quando essa oferta é feita, ela é como se a gente estivesse dizendo: o meu trabalho é para ti. Enquanto a oferta de ascensão, ela não é comida, ela não pode ser comida, as outras, a maior parte delas, é alimento para os sacerdotes. Isso significa que o Eterno é expresso através do líder sobre nós, que é Yeshua.
O incenso representa a oração e os louvores do Eterno. Que minha oração seja como incenso diante de ti, minhas mãos erguidas, oferenda vespertina. E o Salmo, o fato de todo o incenso ser oferecido ao Eterno é para nos ensinar que não podemos dar louvor ou orar a algum homem, mas somente ao nosso Pai eterno. O mais importante nessa relação são o Pai, né, e a emanação dele aqui na Terra, que é Yeshua. Essa relação é ela, se tivermos essa relação íntima, é essa relação que vai nos dar a maior bênção de tudo que nós podemos pensar, que é a bênção da vida eterna. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Yeshua HaMashiach, a quem enviaste. O conceito hebraico de conhecer não é conhecer com a mente, mas é uma experiência pessoal com o Eterno. E essa experiência pessoal, ela só pode existir se nós fizermos a vontade dele. Os mandamentos do Messias são exatamente os mesmos mandamentos dados pelo Eterno a Moisés. O Eterno não iria se contradizer, né? E por isso a sua palavra subsiste até hoje. É importante a gente saber que o perdão ele é concedido somente quando há ignorância daqueles que pecam. Mas se você peca sabendo que você está pecando e faz isso com um propósito de desafiar o Eterno, jamais você terá perdão. Se alguma pessoa pecar por ignorância, apresentará uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação pela pessoa que errou, quando pecar por ignorância perante o Eterno, fazendo expiação por ela, e lhe será perdoado. Para o natural dos filhos de Israel e para o estrangeiro que no meio deles habita, tereis a mesma lei para aquele que isso fizer por ignorância. Mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injúria ao Eterno, tal pessoa será eliminada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Eterno e violou o seu mandamento. Será eliminada essa pessoa, e a sua iniquidade será sobre ela. O pecado em si, ele não pode ser perdoado. O homem que peca, esse pode ser perdoado. O pecado em si nunca será aceito pelo nosso Deus eterno, que é puro. Então o homem tem que se afastar do pecado para que ele possa ser perdoado e restaurado. Quando pecamos com essa consciência que eu falei, sabendo, desafiando o Eterno, esse é o pecado contra o Espírito Santo. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro
e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem à desonra. O arrependimento, ele é um fruto de uma interação entre o homem e o eterno. Se o eterno se retira do homem, aí é impossível que ele viva. E é impossível que ele possa se arrepender. Isso é o endurecer o coração, como Deus fez com Faraó. Os pecados perdoáveis são os que são cometidos por erro, por ignorância ou por fraqueza. Mas os que cometem por rebeldia não têm perdão. Entrando agora mais no tema da nossa paraxá, né, a busca do significado, há algo mais sustentável para uma vida bem vivida, que é exatamente o significado da vida. Os dois parecem semelhantes. E é fácil a gente supor que as pessoas que encontram significado para as suas vidas são felizes. E as pessoas que estão felizes encontraram significado para a sua vida. Mas os dois não são iguais. A felicidade, basicamente, é uma questão de satisfazer as suas necessidades e os seus desejos. O significado tem a ver com um senso de propósito na vida, especialmente contribuir para o bem de outras pessoas. A felicidade é sobre como você se sente no presente, no momento. Já o significado é como você vê sua vida no passado, no presente e no futuro. A felicidade, normalmente, está associada a receber e o significado a dar. Pessoas que sofrem de estresse, de preocupação, de ansiedade, não são felizes, mas podem estar vivendo um momento rico de muito significado na sua vida. Os problemas do passado costumam reduzir a felicidade do presente, mas as pessoas costumam relacionar esses momentos a uma descoberta de um significado para a sua vida. E, além disso, a felicidade ela não é exclusiva dos homens. Quem tem um cachorro em casa, um gato em casa, sabe que quando você satisfaz a necessidade dele, fica todo alegre, demonstra isso claramente. Mas o significado é um fenômeno exclusivamente do ser humano. Não tem a ver com a sua natureza, não tem a ver com a sua cultura. Não se trata daquilo que acontece com você num dado momento, mas sim interpretar como você vai agir com aquele acontecimento. Pode haver felicidade sem significado. E pode haver significado sem felicidade, mesmo no meio da escuridão. A vida
é muito mais do que ser feliz. A busca por essa felicidade, ela pode levar a uma vida extremamente superficial, egocêntrica, egoísta. O que torna a busca por significado é que o significado é algo muito maior do que nós. A maneira de encontrar significado para a sua vida não é perguntar o que queremos da vida, mas nós devemos perguntar o que a vida quer de nós. Cada um de nós é único nos nossos dons, nas nossas habilidades, nos nossos talentos. Para cada um de nós há uma tarefa que só nós podemos realizar. Isso não significa de maneira alguma que somos melhores do que qualquer outra pessoa, mas que nós acreditamos que estamos aqui por uma razão. Então, há um ticum, um concerto que apenas nós podemos realizar. Um ato de bondade, às vezes um ato de coragem, uma generosidade, uma hospitalidade, até mesmo uma palavra de encorajamento, ou apenas um sorriso, que só a gente pode realizar. A vida é uma tarefa, dizem muitos, mas o homem temente a Deus difere do homem não temente a Deus, porque ele trata a sua existência não com uma tarefa, mas com uma missão. Ele tem a consciência de que ele foi convocado por uma fonte que, por milhares de anos, essa fonte se chama Deus Criador. Esse é o significado da palavra que dá nome à nossa paraxá, que dá nome ao terceiro livro da Bíblia, Vaikra, e Deus chamou. O significado preciso, né, desse versículo que inicia a nossa paraxá, ele é meio complicado de entender. Ele está escrito: e Deus chamou Moisés, e Deus lhe falou da tenda do encontro, dizendo. Parece uma coisa redundante, né? Se Deus falou com Moisés, por que tem que falar ele chamou? Cada vez que Deus se comunicou com Moisés, ele usava a expressão, e ele falou, e ele disse, e ele ordenou, sempre precedido por Deus chamando Moisés pelo nome. Chamar é uma expressão de carinho. Vaikra significa ser chamado para uma missão com amor. Não é esse o conceito de vocação? Quando você escolhe uma carreira, não é apenas porque você deseja, não é apenas porque você acha que aquilo vai te dar dinheiro, mas porque você se sente convocado. Você sente que esse é o significado, que isso é a missão da sua vida. E é para isso que você foi colocado nessa terra. Existem muitas dessas chamadas no Tanar. Houve, por exemplo, o chamado de Abraão. Ele recebeu esse chamado dizendo: deixa a sua terra, deixa a sua família. Ao chamado de Moisés, que ele recebe diante da sarça ardente. Há um chamado de Isaías, quando ele teve aquela visão, Deus entronizado, rodeado de anjos. Então, ele ouve aquela voz dizendo: a quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías responde:
aqui estou, envia a mim. Para mim, uma das mais comoventes, dos mais comoventes chamados é a história de Samuel. Ele foi dedicado pela sua mãe, Ana, para servir no santuário de Shiló. Seria assistente de Eli. À noite ele está na cama, dormindo, e ouve um chamado pelo seu nome. Ele achou que fosse Eli, saiu correndo, foi lá no quarto do Eli ver, e Eli disse, eu não te chamei. Aí acontece a segunda vez, acontece a terceira vez. E aí Eli percebe que era Deus chamando a ele. E diz a Samuel, da próxima vez que ele te chamar, responda, fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. E assim começou a carreira de Samuel. Foi um profeta, foi um juiz, foi um unificador dos dois primeiros reis de Israel, Davi e Saul. Quando a gente vê um erro e pode ajudar a corrigi-lo, quando a gente vê uma doença e pode entrar de cabeça pedindo a Deus para curá-lo, quando a gente pode satisfazer uma necessidade de alguém, é isso que a gente sente, é como se Deus estivesse falando conosco. Isso é o mais próximo que nós podemos chegar da palavra Vaikra, Deus chamou. E por que essa palavra aparece aqui no início do terceiro, e eu considero o principal livro da Torá? Porque o livro de Vaikra é um livro sobre sacrifícios, e uma vocação é sobre sacrifícios. Estamos dispostos a fazer sacrifícios quando a gente sente que eles fazem parte da nossa missão, que nós somos chamados por Deus para fazê-lo. No entanto, nós estamos aqui porque Deus quer que estejamos aqui, porque há uma missão que Ele deseja que a gente realize. A busca por um sentido é a busca por uma missão. Cada um de nós é único. Mesmo gêmeos, geneticamente idênticos, são diferentes. Não são, Bernardo? Existem coisas que só nós podemos fazer nesse tempo, nesse lugar e nestas circunstâncias. Para cada um de nós, Deus tem uma missão, um trabalho a realizar, uma bondade para mostrar, um presente para dar, um amor para compartilhar, uma solidão para aliviar, uma dor para curar, ou vidas quebradas para ajudarmos a consertar. Discernir essa tarefa é ouvir Vaikra, o chamado quase silencioso de Deus. E isso é um dos grandes desafios espirituais para cada um de nós. Mas como vamos saber se é realmente Vaikra? Quando o que queremos fazer vai ao encontro direto do que precisa ser feito, e é lá que Deus quer que nós estejamos. Shabbat Shalom.